Daniel capítulo 1. Quase que o Daniel levantou. E eu sei que se eu desse uma moral, ele já vinha pregar aqui. Testemunha ele tem a rodo. Daniel capítulo 1, versículo 8. É um dos textos mais conhecidos de Daniel. Irmão, eu estou vendo o povo trazer Bíblia de papel, é tão bonito, né? Bíblia de papel é top. É um hábito que eu tenho procurado voltar, meio vintage. Eu sei que às vezes você abre a capa, fica procurando onde clicar, mas... Daniel 1:8, a palavra do Senhor diz assim: Daniel, porém, repita comigo, porém, decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A Bíblia diz que no 3º ano do reinado do rei Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e sitiou a cidade. Eu quero que você entenda um pouquinho comigo qual era o contexto que esse garoto aqui, que os estudiosos dizem que Daniel devia ter ali na faixa de 17 a 23 anos. Então ele era muito jovem mesmo. E eu quero te trazer um pouco do contexto que envolve essa frase de Daniel, principalmente quando a Bíblia diz assim: Daniel, contudo, decidiu firmemente não se contaminar. O que significa esse contudo? Quando a gente vai lá para o versículo 2 do capítulo 1, a Bíblia diz que o próprio Deus entregou Joaquim ao rei Nabucodonosor. Deus está dizendo: olha, não foi o diabo que fez isso, não foi o inimigo, eu decidi pegar esse rei e entregar ele nas mãos do seu inimigo. A Bíblia diz que quem estabeleceu o rei Joaquim como rei foi o rei do Egito. Então esse cara, ele foi manipulado aqui politicamente, ele não foi estabelecido por Deus. E a Bíblia diz, a consequência disso é que Joaquim, você vai ver essa frase muitas vezes no Antigo Testamento, principalmente nesse período dos reis. A Bíblia vai dizer que Joaquim fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então vá comigo lá para Jeremias, dá um pulo lá para Jeremias, a gente está falando da mesma coisa. Jeremias capítulo 36, aqui o texto de Jeremias vai falar de Joaquim. Jeremias 36, a partir do versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá. Olha como é pesado esse texto. Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora, exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Eu quero que você volte um pouquinho. Jeremias 22 fala desse mesmo rei também. Jeremias 22, 18. Eita, que maravilha esse barulho de página virando. Manto de Cantu de la Condossa. Aí, ó. Jeremias 22, 18. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão clamando: ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Então eu estou lendo esses textos, querido, para que você entenda que esse era o rei de Judá, e esse era o contexto, essa era a liderança que Daniel tinha.
Então, quando Daniel era ali um jovem, saindo da adolescência e chegando na vida adulta, ele vivia um contexto onde o povo de Judá estava totalmente separado de Deus. O rei, o governante, o homem que era autoridade sobre ele, era alguém que estava totalmente separado de Deus, que fazia o que era desagradável aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que nesses dias o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, sitiou. A Bíblia diz que o templo do Senhor foi invadido. A Bíblia diz que os utensílios do templo foram roubados e eles pegaram tudo que existia de melhor e levaram para os templos dos deuses babilônicos. Então, depois de dominar Jerusalém, o rei Nabucodonosor chega para um homem que era um homem de confiança dele, chamado Aspenaz, chefe da corte, e ele dá uma ordem. Ele fala: olha, você junta o povo de Judá e descubra quem são os príncipes, descubra quem são os chefes das famílias, descubra quem são aqueles de influência, quem são os herdeiros, quem são as pessoas de referência, quem são os jovens de uma descendência real e da nobreza dos israelitas. E ele diz: olha, esses jovens eles precisam ser perfeitos, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes. Eles devem ter sido preparados pelos hebreus, pelos judeus, para serem pessoas de influência, para serem exemplo. E você deve separar esses jovens e levar eles para o templo, para o palácio da Babilônia, porque eu quero que esses que eram nossos inimigos sejam preparados para um dia me servir. Você entende que isso era o mais alto nível de humilhação, de domínio que podia ser feito. Então você dominava uma nação inimiga, você falava: cadê os príncipes? Então esses príncipes aí vão ser meus servos. E é muito interessante, eu quero te mostrar isso, que eles não queriam só transformar esses jovens em servos, mas eles queriam inserir a cultura babilônica na cabeça desses jovens. E quando Aspenaz separa esses jovens, o jovem Daniel e alguns dos seus amigos são escolhidos. Eles precisavam ser bem jovens também, porque Nabucodonosor queria transformar a cultura desses jovens. Qual é a forma de você aniquilar seus inimigos para sempre? Quando você olha para a história, você vê que a grande estratégia do Império Grego, que os romanos deram continuidade, quem fez o nível de domínio e de poder de influência do Império Grego aumentar, foi um cara chamado Alexandre o Grande. E sabe qual foi a grande estratégia de Alexandre? Alexandre espalhou 30 escolas de cultura grega dentro do Império Romano. E com isso ele unificou o pensamento, ele unificou a língua e ele unificou a cultura. Sabe qual foi a consequência disso? As nações não estavam mais divididas e o poder daquele império se perpetuou. Então esse cara foi extremamente estratégico, porque ele mudou a cultura. E o que Nabucodonosor queria fazer é o seguinte: nós temos inimigos, eles são hebreus. Sabe qual é a forma da gente aniquilar esse povo para sempre? Vamos transformar esses hebreus em babilônios. Vamos acabar com a fé deles, com a cultura, com aquilo que eles acreditam, né? Então, como eu disse, eles eram bem jovens aqui. E o treinamento a que Daniel e os seus amigos deveriam passar era um treinamento de 3 anos. Então eles seriam inseridos não só na língua, mas na cultura, na literatura, na religião dos babilônios. Eles queriam inserir o pensamento babilônico, não só na mente, mas no coração desses jovens. E depois, esses príncipes dos hebreus iam servir o próprio rei. Uma das primeiras coisas que Nabucodonosor faz e que os babilônios fazem é mudar o nome desses jovens. Você já deve ter ouvido isso, mas dentro da cultura hebraica, o nome fala da sua identidade. Seu nome fala de quem você é. Quando os pais judeus escolhem nomes para os seus filhos, eles entendem que eles estão estabelecendo um trilho profético para onde esses jovens vão chegar.
Então, quando eles chegam na Babilônia, uma das primeiras coisas que eles querem fazer é mudar o nome desses jovens. Por quê? Porque eles queriam fazer com que esses jovens realmente perdessem a sua identidade, a ponto de eles não se lembrarem mais quem eles eram. O nome de Daniel, que em hebraico significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar. Olha só que abominação isso. Daniel significa Deus é meu juiz. E eles mudaram o nome dele para Beltesazar, que significa ó Senhora, protege o rei. Senhora aqui era a esposa de Marduk, que era um dos demônios lá da Babilônia. Irmão, olha que coisa forte isso. Agora, no meio de tudo isso, então, esses jovens são dominados, as suas casas foram invadidas, eles foram arrancados da sua família, eles foram arrancados da sua história, eles foram arrancados do destino que eles tinham na sua terra, eles são levados para outra terra, para outra língua, para serem treinados, na verdade, para serem escravos. Então, esses príncipes estavam sendo transformados em servos. Irmão, no meio de toda essa desgraça, existia um alento no meio de um contexto tão terrível. Como eu disse, eles foram tirados da casa, da família, dos bens, mas o rei oferece uma coisa especial para eles. Ele fala, enquanto eles forem tratados, eles vão comer do melhor da Babilônia, eles vão comer da minha mesa. Então, no meio de tanta desgraça, existia uma coisa que parecia boa. Pelo menos esses jovens iam comer muito bem. E é exatamente nesse momento, no meio de toda essa desgraça, que Daniel fala assim, mas eu decidi firmemente no meu coração não me contaminar com a mesa ou com as finas iguarias do rei. Então, a versão NVI diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então, como eu disse no começo da mensagem aqui, essa palavra contudo, ela significa muito. O que é contudo? Perdeu tudo, irmão. Perdeu contato com os pais, perdeu sua casa, perdeu sua história, foi afastado do seu sacerdócio, pelo menos dentro de um contexto oficial religioso, foi afastado dos amigos, de tudo. E com tudo isso, ele ainda decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Agora eu quero que você entenda por que Daniel fez isso. O que era se contaminar? Por que comer da mesa do rei seria uma contaminação? A lei de Moisés, Levíticos e Deuteronômios, tinha vários mandamentos de Deus acerca da alimentação. Graças a Deus isso passou, né, irmão? Então eu costumo de vez em quando, inclusive, comer uma feijoada no sábado, para lembrar que isso não faz mais parte da nossa vida. Mas não era a situação no momento, né? Então a lei de Moisés tinha muitos mandamentos. Então vários animais eram considerados impuros. Animais que tinham o casco fendido, não podiam ser comidos. Peixes que não tinham escama, que tinham barbatana. A lei tinha vários mandamentos de vários animais que não podiam ser consumidos. Fora isso, a lei estabelecia que nada podia ser comido com sangue. O ser comido com sangue tinha dois aspectos. Existia uma cultura de cozinhar o animal no sangue. Isso é como faz a galinha ao molho pardo. Inclusive o Novo Testamento vem reforçar isso e diz que é uma das coisas que a gente deve continuar se abstendo. A Bíblia diz que o sangue é vida, então Deus diz, olha, você não vai cozinhar nada no sangue e não vai comer nada com sangue. O que significava comer com sangue? Todo animal precisava ser degolado. Então o animal tinha o pescoço cortado para que todo o sangue fosse escoado e então esse animal precisava ser comido, podia ser comido. Nenhum animal que fosse sufocado, eu não sei quem cresceu no sítio aí, teve um tempo que a gente tinha umas galinhas em casa, irmão. E aí eu lembro da minha mãe pegando a galinha pelo pescoço. Hoje eu penso assim, minha mãe era meio hardcore, meio rústica.
Era não, porque ela está viva ainda, né? Ela só não é rústica mais. Mas eu não sei se você já viu isso, pegar a galinha pelo pescoço e rodar. Quem já viu isso aí? E aí a galinha é uma coisa sinistra, porque o pescoço cai para o lado, ela fica olhando para as costas e sai correndo, né? Então, e demora um tempão para morrer ainda. É um negócio bem esquisito mesmo. Então isso é um animal sufocado ou desnucado, né? Se mata coelho assim também, dá uma pancada na cabecinha dele aqui, ele faz e já era. Então, sentiram o efeito especial? Gostaram? Não? Fazer de volta, dá uma pancada na nuca, ele faz e já era. Então, e esse animal não tinha o seu sangue escoado. Se você está se preocupando e falando, meu Deus, como que eu sei se a carne que eu como é sufocada ou não? Irmão, no Brasil ninguém sufoca a carne. Inclusive, porque quando você não escoa o sangue do animal, a carne ela apodrece muito mais rápido. Então todos os frigoríficos, frigorífico é de boi e porco, né? De galinha é o quê? Galerífico? Granja. Nada a ver granja, devia ser galerífico. Todos esses animais ele tem seu sangue escoado. Então existiam vários mandamentos ali. A Bíblia fala que um cabrito nunca podia ser cozinhado no leite da própria mãe. E querido, Daniel sabia que nenhuma dessas coisas ia ser observada pelos babilônios. Ou seja, se ele comesse dessa mesa, ele estava diante de Deus se contaminando. E além disso, uma porção de todo o alimento que era preparado para o rei era separado como oferta para os deuses. Então se preparava o alimento, uma porção da comida do rei ia para os deuses, não só da comida, mas também da bebida. Então Daniel toma uma firme decisão no seu coração, mesmo no meio de todo esse contexto terrível, e ele fala, eu não vou comer nada que possa ser contaminado. Por quê? O que ele quer dizer é o seguinte: quando eu decido colocar para dentro de mim algo que tem contaminação, eu me torno contaminado. Isso é muito simples. E aí, irmão, nessa situação, o que sobrava para comer? A Bíblia vai usar uma expressão mais ou menos assim. Ela vai dizer que Daniel e seus amigos comeram legumes, mas na verdade a palavra original aqui é zeroa. Zeroa fala daquilo que é semeado, tudo aquilo que é gerado através de uma semente. Então o que sobrou para Daniel, você vê que nem o Satanás queria o legume de oferta, né, irmão? Você vê que eu imagino o Satanás, manda a carne, o vinho, não. Repolho, batata, pode. Alface, então? Alface não. Né? Então o que sobrava para Daniel comer? Sobrava tudo aquilo que era semeado e água. Agora, irmão, eu não sei você, a gente gosta muito de jejuar aqui, logo a gente vai estabelecer um jejum com a igreja de volta, mas tem um povo aí, a Dani gosta de fazer o tal do jejum do Daniel. De Daniel. Eu faço o jejum do Daniel aqui, ó. Então as coisas que o Daniel come, eu como. O pão da Luciane, aí o jejum do Daniel aqui eu faço. Né? Um bolinho, né, Daniel? Um pãozinho, tá? Um cafezinho aqui. Agora o jejum de Daniel, irmão, eu não me sinto nada espiritual quando eu faço o jejum de Daniel. O jejum de Daniel só gera uma coisa em mim, que é raiva. Eu estou falando para você, eu prefiro fazer uma semana na água do que fazer uma semana comendo legume e verdura. Né? Irmão, se fosse bom legume e verdura, tinha rodízio, né? Você faz, né? Vamos ali no rodízio. O que? Já pensou o cara vindo com espeto corrido? Abobrinha, senhor. Berinjela. Eu estou brincando, eu gosto de salada, eu como também, mas assim, sozinho não dá, né? Eu estou falando sério para você, eu não aguento fazer o jejum de Daniel, porque quando eu faço jejum de Daniel, para mim eu não estou jejuando, porque parece que eu encho o meu estômago, mas eu não tenho prazer nenhum de comer também, então eu sinto ódio, raiva,
Me deixa carnal o jejum de Daniel. Agora eu quero que você entenda que quando... Irmãos, eu lembro que os adolescentes lá na antiga igreja gostavam muito de fazer o tal do jejum de Daniel. Mano, só falavam em carne. Você chegava na rua, esses meninos estão aí 8 dias no jejum de Daniel, devem estar espiritual pra caramba. Não, chegava as conversas, era só churrasco, costelão, né? Agora, quando Daniel decide fazer isso, e isso era durante o período que ele seria treinado para servir o rei Nabucodonosor. Isso era quanto? 3 anos. Misericórdia, irmão. Eu acho que se eu fizer 3 anos comendo fruta, legume e verdura, eu vou ficar que nem aquele brócolis dos vegetais, daqueles desenhinhos, sabe? Então o nível, querido, de consagração, de separação era muito grande. Agora, aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero te mostrar que muitas vezes uma das principais estratégias do inimigo para nos separar de Deus não é fazer você mergulhar de repente num grande pecado, mas é contaminando o seu pensamento, a sua mente e o seu coração, é ir construindo de forma lenta, a longo prazo, uma cultura secular na sua mente. E os efeitos disso a longo prazo são totalmente destrutivos. E muitas vezes a gente não percebe, mas a influência da cultura secular, ela vai sendo inserida na nossa vida, no nosso contexto familiar. E qual é o resultado disso? É que com o tempo, muitas coisas que Deus reprova e desaprova vão se tornando normais. Então, coisas que Deus abomina, coisas que Deus condena, elas acabam aos pouquinhos, de forma lenta, quase como se você introduz um veneno. Elas vão entrando na nossa cultura e no nosso pensamento. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Eu sei que eu vou mexer com alguns pais aqui, mas eu não sei por que eu estou dando esse exemplo, nem está na minha mensagem, mas eu vou falar. Eu lembro que quando a gente pastoreava jovens, e a gente sempre incentivou o casamento, irmão, eu vou vir nos jovens pregar uma mensagem minha chamada O Cão é Solteiro. Porque teve uma onda, um tempo, de que o povo não queria casar, e o povo casando cada vez mais tarde. E nesse caminho eu percebi que era muito comum nos lares pais cristãos criarem as suas filhas dizendo: você tem que ter uma profissão, porque você não pode nunca depender de marido nenhum. Irmão, até parece bonito. Nosso pai se preocupa com a filha e ele quer que a filha, tenha uma profissão. E ter a profissão é ruim? Não é, irmão, claro que não é. Pelo contrário, eu quero que as minhas filhas se formem, tenham a sua profissão. Agora a gente vai para outro extremo. Por que você vai fazer isso? Porque você não deve depender de marido nenhum. Aí você vê a Bíblia dizendo que o quê? Que o marido é o provedor, que ele que tem que cuidar, que a bronca, a responsabilidade é dele. A esposa pode ajudar, sim. A Bíblia fala da mulher virtuosa que ajuda o marido, que trabalha, que produz com as suas mãos. Mas a bronca é de quem? É do homem. O dia que o homem não tiver mais provendo a sua casa, a mulher pode estar disposta a ajudar, a contribuir, deve. Mas o dia que ela olhar assim: eu não preciso e eu não vou depender do meu marido, você saiu totalmente já daquilo que é uma cultura bíblica para uma cultura secular. Agora parece que é legal. Por quê? Porque isso vai entrando no nosso coração aos poucos. Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 12.
a partir do versículo 1. A palavra é um texto muito conhecido, a palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entenda que racional, ele está falando de uma escolha. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A versão NVI vai dizer: não se amoldem a esse mundo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o amoldar é: não tome a forma, não seja parecido, não se encaixe. Não se encaixe, não se enquadre no mundo. Então, o que Daniel está ensinando para nós aqui é de que, se não houver uma forte decisão do nosso coração de não nos contaminarmos, irmão, com o farto banquete que a cultura secular nos oferece, nós vamos nos contaminar. E na maioria das vezes isso não acontece de forma rápida, mas de forma lenta. Então a cultura secular, ela vai contaminando primeiro os nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos vão sendo contaminados, isso vai influenciar nas nossas decisões, e o tipo de decisão que a gente toma forma o nosso caráter. Então, irmão, como nunca, nós somos bombardeados hoje por tudo quanto é tipo de porcaria, de coisa ruim. A gente tem um negócio na nossa mão, o celular, o Instagram. Eu sei que a Dani falou disso, ontem você falou disso, né, amor? Cara, de cuidar com os olhos, mas, sabe, às vezes não é aquele choque, não é você sair da sua casa como era antes. Quando era menino, tinha que sair para ir numa locadora para pegar um filme pornográfico. O que acontece? Isso vai entrando aos poucos. Você vai se tornando tolerável para vários tipos de coisa, e quando você vê, você está mergulhado. E sabe qual é o problema? E queridos, deixa eu te falar. Eu vim hoje, eu estava lá em Valinhos, perto de Campinas hoje. E eu vim a viagem toda, desde ontem, com o meu coração apertado, entendendo que a gente tem que entrar aqui provavelmente uma série de mensagens falando sobre família. Por que Deus está falando isso? Eu não sei exatamente. Eu sei que quando a gente sente uma urgência profética, eu quero estar sensível ao que Deus está me falando. Então eu não sei o que está acontecendo com você, na sua casa, o que está na mão dos seus filhos. Mas uma coisa que a gente viu acontecer muitas vezes, querido, quando a gente pastoreava jovens, principalmente, é que chegava ali no final da adolescência, alguns pais chegavam desesperados para nós, e às vezes jogando a responsabilidade para nós e dizendo: olha o que o meu filho está fazendo. Mas sabe qual era o que trazia essa consequência, irmão? O cara trazia o filho. Como eu vi isso acontecer, principalmente com os adolescentes. Muitos adolescentes quase não iam na reunião de adolescentes. Por quê? Porque o pai tinha preguiça de levar. Pô, sábado eu estou de folga. Já vou na igreja domingo. Tenho que rodar aqui 30 minutos para levar meu filho no culto de adolescentes. Então trazia o adolescente para 4, 5 cultos no mês, para ele ouvir 45 minutos de mensagem, e queria que isso cobrisse as 30 horas semanais que esse garoto ficava se alimentando de tudo quanto é porcaria em casa. Eu lembro de uma conversa que eu tive específico com um pai que ficou desesperado. Essa história foi muito triste, irmão. Que alguém tinha visto o filho dele beijando outro menino na escola.
E aí ficou desesperado. Aí quando você via a vida dessa família, era assim, o pai não trazia tanto nos adolescentes, por quê? Porque era longe. Aí trazia no culto de domingo, mas chovia, não vinha para o culto. Tinha qualquer distração, não trazia para o culto. Aí eu falava, cara, seu filho está sendo educado com 1 hora, todo dia, assistindo Malhação, e aí você traz ele uma vez por semana, assistindo 1 hora por dia Malhação, e daí você quer que isso concorra com 45 minutos de um culto, uma vez por semana, você não faz um culto familiar, você não ora com seu filho, você não instrui. E aí chegavam para a gente e falavam assim, ô pastor, o diabo é astuto. Eu falei, o diabo é tão astuto que ele convenceu você a montar uma sala de aula para ele dar aula dentro da sua sala, dentro da sua casa. Você expôs ele, você montou essa escola para formar o pensamento do seu filho, que fica assistindo coisa que o quê? Que o legal é ficar com todo mundo, que ninguém é de ninguém, que a homossexualidade é super legal, e que a gente tem que ser tolerante, tem que aceitar o que é isso. Esse adolescente é bombardeado por isso a semana inteira, a semana inteira, a semana inteira. Então, querido, e às vezes são coisas sutis que a gente, sabe, não percebe. Você já assistiu graças a Deus, eu acho que não tem quase mais crente que assiste novela hoje. Se você assiste novela, você tem que se converter. Nós vamos fazer um apelo para você aqui, nós vamos fazer um apelo para você. Se você assistir novela na Globo, então nós vamos te fazer um apelo para você se converter, vamos te exorcizar e vamos te levar ali para uma salinha que a gente chama de Ministério de Exortação Física, aonde você recebe umas chicotadas. Não, estou brincando, mas às vezes dá vontade, né? Então, mas você já se pegou, querido, assistindo um filme de comédia romântica? Qual que é a história? O cara é casado, mas ele é infeliz, e de repente ele encontra uma pessoa no meio da infelicidade dele, que é sensacional, que a esposa é muito ruim, e quando você vê, você está torcendo para o casal que está cometendo adultério. Olha, o que é isso? É cultura secular, de uma forma muito sutil, entrando no seu coração e tirando alguns filtros da gente. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu sei que eu sempre falo isso e mexe com muita gente também. Quando você pastoreia jovens, uma das coisas que mais te perguntam é: pastor, ouvir música secular é pecado? Irmão, não tem um versículo bíblico dizendo: não ouvirás música do Satanás, né? Eu queria que tivesse. Agora, se você se alimenta com isso, irmão, o que as músicas cantam? Elas cantam o pensamento da cultura secular. Não tem nada de bom, irmão. E a música, eu vou te dizer, ela tem um poder de mexer com a nossa alma, com o nosso coração, ela mexe com as suas emoções, ela insere pensamentos em você de uma forma que eu acredito que é sobrenatural. Você percebe que Deus nos criou, eu quero voltar a falar disso, como a arte, como a gente tem orado e pedido para Deus estratégias, as pessoas, para a gente trazer uma cultura de resgate da arte para a igreja. Porque você percebe como a arte mexe com a gente, um filme que faz você chorar. Eu já tenho um temperamento mais introspectivo. Cara, parar num quadro, eu fico 1 hora olhando para um quadro, vendo os detalhes. Agora, como a música mexe com a gente, com a nossa emoção, a gente tem várias barreiras, né? Então você tem uma estrutura mental que é uma barreira para isso chegar ao seu coração e à sua alma. Por isso que pessoas que são extremamente racionais têm dificuldade de dar passos de fé. Por quê? Porque a palavra de Deus
E a fé, ela precisa ultrapassar a barreira da racionalidade para chegar ao seu coração e à sua alma. Sabe o que a música faz? Ela tira a barreira da razão e ela consegue tocar a sua alma. Ela toca seu coração, ela toca as suas emoções. Então, quando você ouve músicas que falam de coisas que não são contrárias à nossa fé, você está se expondo a esse tipo de contaminação. Então, apesar de eu entender que não existe um versículo bíblico proibindo você de ouvir música, e aí, toda vez que você fala isso, alguém vai dizer, então não assista a série, então não faça... Eu falei, é claro que você tem que cuidar o que você assiste. Agora, eu não consigo entender, só estou sendo sincero para você, eu não consigo entender você ter a música secular, que provavelmente vai te contaminar, que é feito por um monte de gente endemoniado, né? Esse ambiente da arte, da música, é terrível, irmão. E você tem músicas cristãs, que adoram ao Senhor, que falam de princípios bíblicos, que edificam você, que o Espírito Santo pode usar para ministrar o seu coração, e eu escolho ouvir um outro tipo de música. Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender a sua escolha. Não, eu prefiro botar toda essa porcaria que dentro de mim do que ouvir uma coisa que vai me edificar, que fala de princípios, que fala de Deus, que fala de valores e de princípios bíblicos. Não, eu prefiro escutar essa outra porcaria aqui. Eu prefiro encher o meu coração e fazer o meu depósito disso. Eu não consigo entender, irmão. Então, para mim, quando alguém faz já essa escolha, para mim já é um sinalizador. O que tem de errado com você? O que te leva a te sentir tão bem? Né? Então, a gente teve um tempo que a gente teve algumas dificuldades, não aqui na Cornerstone, em outra igreja, que o pessoal do Ministério de Louvor começou a ir em shows de bandas seculares. Cara, eu até entendo músico, poxa, olha, eu vou ver esse cara aqui que toca muito bem. Cara, o talento foi Deus que deu, eu vou observar isso. Mas se ir num show, de onde o cara fala, não, eu vou num show. E aí, a gente cortou esse pessoal, falou, cara, você quer ir em show e ficar postando? A vida é sua, você pode ir. Mas a mesma liberdade que você tem para ir, eu tenho para não querer que você ministre na igreja. Então você quer ir? Vai, cara, você é livre. Essa é a sua liberdade. A minha aqui você não toca mais. E daí sempre vinha questionamento. E o que eu dizia é o seguinte, cara, como que você... Só pensa o seguinte, você está indo para um ambiente desse, vai num show na Pedreira. O que rola? Bebida, droga, palavrão, prostituição, uma mulherada com roupa indecente, tudo quanto é tipo de porcaria. A minha pergunta é, como você consegue ir num ambiente desse e ficar bem? Isso já denuncia para mim que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, está faltando um filtro aí. Né? Aí o pessoal vai dizer, mas Jesus andava com os pecadores, com não sei o quê. Que conversinha furada, cara. Porque Jesus andou com essas pessoas para confrontar o seu pecado. Ele sentou com uma mulher pecadora, falou, seus pecados são perdoados. Ele foi na casa de um coletor de impostos e falou, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então Jesus andou com essas pessoas para expor o evangelho para elas. Se você falar para mim, cara, vai ter o show do Metallica lá na Pedreira, e eu vou lá falar de Jesus no meio, eu vou te dar todo o apoio. É isso que Jesus faria. Agora, mesmo Jesus sendo cabeludo, eu não consigo imaginar Jesus. Metallica. Mateus capítulo 12, você não precisa abrir. Mateus capítulo 12, versículo 33 a 35 diz assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo seu fruto.
raça de víboras. Cara, como eu gosto desse lado de Jesus. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Gustavo falou disso. O homem bom do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Né? Então a palavra grega tesouro aqui é uma palavra, a palavra tesauros no grego, que fala de um lugar aonde coisas preciosas são armazenadas. Agora pensa o seguinte: o que tem sido precioso para você a ponto de você oferecer lugar no seu coração para essas coisas? Então, o que Jesus está construindo aqui é a ideia, olha, nada sai por acaso. O coração não cria coisas como mágica, mas o que sai pela boca vem do coração. E o que está no coração foi lá depositado. Então, para que algo saia do coração pela boca, isso precisa ter primeiro entrado. Então, quando você fala que o tesouro, querido, que o coração é um lugar onde o tesouro é guardado, você precisa entender que aquilo que você deixa entrar no seu coração deve ser algo precioso. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer assim, ó, acima de todas as coisas. Cara, como é precioso isso, né? Irmão, eu vou te dizer, eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro da casa, eu tenho seguro do carro, a gente tem seguro aqui na igreja, a gente tem guarda aqui, vigilância monitorada. Por quê? Porque nós estamos guardando essas coisas. A gente tem plano de saúde para guardar a nossa saúde. Eu tenho um seguro de vida para guardar a minha família. Mas aí Provérbios diz assim, você guarda e você protege o que é importante para você. E aí ele diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, quando a Bíblia diz isso, você entende que quando a Bíblia fala de coração, toda vez que a Bíblia fala do ventre, do coração, ela está falando das nossas emoções, ela está falando da nossa alma. E resumindo, o que a Bíblia quer dizer para a gente, eu não vou esmiuçar isso construindo a doutrina aqui, é que o nosso coração, ele é como uma esponjinha. Ele vai absorvendo tudo que você dá acesso para ele. Então, irmão, durante o seu dia, você está sempre fazendo um depósito. Mas se eu ficar fechado 24 horas do dia numa sala branca sem nada, eu vou estar fazendo um depósito? Vai, você vai estar fazendo um depósito com aquilo que você pensa, aquilo que você deixa entrar nos seus pensamentos, porque por isso que Filipenses vai dizer, se alguma coisa boa, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, irmão, tudo que a gente tem contato durante o dia, isso vai fazendo um depósito. Agora, você já viu uma esponja que está em cima da pia e ela está paradinha ali? Ela parece só uma esponja. Aí quando você aperta em cima dela, o que acontece? Sai água. A não ser que ela seja muito sequinha. Cara, a gente é a mesma coisa. Quando espremer em você, o que vai sair para fora é o depósito que você fez. Quando as dificuldades vierem, e te apertarem, o que vai sair para fora é o depósito que você fez. Quando você tiver uma grande bênção de Deus, o que vai sair para fora é o depósito que você fez. Quando te elogiarem, o que vai sair para fora? O depósito que você fez. Quando falarem mal de você, o que vai sair para fora? O depósito que você fez. Então, ou o nosso depósito nos ajuda a nos santificar, como no caso aqui de Daniel, ou o nosso depósito nos contamina.
Agora, isso precisa ser, querido, muito intencional, né? Tem uma história muito simples, mas eu gosto muito de contar ela, porque eu acho que ela exemplifica tão bem. Eu devia ter uns 12 anos, eu congregava numa igrejinha pertinho aqui no terminal de São Brás, ali, a 39ª igreja quadrangular. E era uma igreja pequena, então os jovens e os adolescentes era tudo junto, né? Porque era um grupo pequeno. E eu era um dos mais novinhos, eu tinha acho que uns 12 anos. E tinha já a cara de 19, 20, 23 anos. E é normal que os garotos passem a admirar os jovens mais velhos. E eu lembro que tinha um cara que todo mundo gostava, que era extremamente carismático e tal. E eu sabia que esse cara tinha sido jogador de futebol profissional. Tinha jogado, eu não lembro mais o time que ele tinha jogado. E eu lembro que na frente da igreja, eu fui esses dias levar as crianças ali, saí de carro aqui, falei, papai congregava aqui, tá muito diferente, mas até hoje tem um campinho de futebol do outro lado da rua, que tinha já na minha época, e isso não vou dizer quantos anos atrás, quase na era jurássica, né? E o que acontecia? Domingo de manhã tinha a escola dominical, acabava a escola dominical, o pessoal já levava chuteira, calção e corria para o campinho jogar bola. E eu lembro que um dia, e eu sempre fui ruim de bola, eu sou uma íngua para jogar bola, irmão. Meu pé é aberto, assim, 10 para as 2 que a gente chama. Então eu para chutar para o gol, a trave tem que estar aqui assim, tem que estar olhando para a lateral. Né? Então não dá certo. Agora eu vou mostrar uma habilidade para vocês. Eu sou o único cara que consegue fazer gol de calcanhar olhando para o gol. Deixa eu mostrar a habilidade que eu tenho. O pessoal quer ver, o pessoal não está vendo, eu vou mais atrás aqui para você. Eu vou fazer aqui. Isso aqui é para fazer gol de calcanhar olhando para o gol. Mas voltando para a história, já estou me perdendo falando bobagem. Eu não resisto. Aí eu lembro que o pessoal saiu e foi fazer aquela movimentação para jogar futebol, irmão, eu não ia, porque eu era ruim mesmo. Cara, o Gustavo aqui, eu não sei, vocês já viram o Gustavo, ele tem um shape de atleta, né, irmão? Mas, cara, tudo que ele pega para fazer de esporte, o miserável faz bem. Né? Ele joga bola, ele joga tênis, hoje o Léo tava lá em casa, ele falou, fui jogar vôlei com o pessoal da igreja, e falei, e aí cara, foi legal? Ele falou, cara, o Gustavo joga bem, eu não sei nem como ele sai do chão, irmão. Eu vi uma risada maldosa ali. Então assim, eu não jogava, mas eu estava ali, 12 anos no meio do pessoal. E aí eles chegaram para esse cara que era mais velho e falaram, cara, vamos jogar bola. Claro, o cara tinha jogado profissionalmente, todo mundo queria aquele cara jogando futebol. Cara, vamos jogar bola. Ele, cara, não vou jogar. Eu pensei, não, vamos, cara, a gente sabe que você joga bem. E ficaram azucrinando, cara. Até que uma hora alguém falou assim, mas por que você não quer jogar bola? É pecado, certo? E ele falou assim, para mim é. Quando ele falou para mim baixou aquele silêncio. Tipo, como assim, cara? Como assim para mim é? E esse cara foi muito sábio. Ele olhou para aquela garotada que estava ali e falou assim, gente, eu me desviei um tempo da minha vida. Quando eu me desviei? Quando eu fui jogar futebol. Quando eu comecei a jogar futebol, eu comecei a ter um monte de amigo que não era crente. A gente jogava futebol e ia para a festa. Foi aí que eu me envolvi com mulher. Foi aí que eu comecei a beber. Foi aí que eu experimentei coisas que eu não deveria. E Jesus me resgatou, e eu abri mão, inclusive, desse ambiente, porque eu não queria me contaminar. Ele falou assim, cara, quando eu boto uma chuteira, e eu entro num campo, parece que todo aquele negócio aviva em mim. Ele falou, para nenhum de vocês é pecado, mas para mim é. Eu não posso me colocar nesse lugar de ser contaminado. Eu tinha 12 anos, eu falei, caraca, véio, esse cara é legal. Esse cara é de Deus. Então, querido, a nossa decisão de não nos contaminarmos, ela precisa ser extremamente intencional.
Existem 2 passos essenciais para a nossa santificação. E o primeiro deles é a firme decisão do nosso coração. Agora, infelizmente, a gente vive um contexto de igreja geral hoje. Não estou falando daqui. Vocês são bonzinhos. Mas a gente vive um contexto em que a massa da igreja, ela não quer se livrar dos seus pecados. Ela quer só se livrar do pecado que o castigo gera. Então ela não quer a contaminação, mas ele não tem, mas ser inimigo do mundo, demais. A gente não precisa ser tão radical assim. Se a gente for tão radical assim, a gente vai repelir as pessoas não convertidas. Nada, irmão. Existe uma expectativa das pessoas de conhecerem pessoas que são de verdade. Eu sempre digo isso, quando você vai num trabalho novo, alguma coisa, e você se posiciona como um homem, como uma mulher de Deus, eu garanto para você vai passar por 3 fases. A primeira coisa, o pessoal vai começar a tirar sarro de você. E aí você olha e fala assim, ninguém me respeita. Mas quando você permanece fiel, e você não retrocede, vai chegar uma hora que eles vão começar a te respeitar. E o terceiro passo é que logo, logo, eles vão te pedir ajuda. Sabe por quê? Porque ele pode até te tentar, ele pode provocar você, ele pode provar você para ver se você não vai recuar da sua fé mesmo, ele pode nem saber disso, mas eu creio de todo o coração no que eu estou dizendo para você, existe uma expectativa das pessoas em encontrarem homens e mulheres de Deus que são de verdade e que realmente vivem aquilo que pregam e anunciam. Então, a melhor pregação que a gente pode ter para o mundo são 2 coisas. É o nosso amor e a nossa santidade. Sabe por quê? Porque a santidade choca. A santidade, ela mexe com as pessoas. Ela provoca, ela dá um choque de realidade. Então nós precisamos ser intencionais. E em segundo lugar, nós precisamos escolher muito bem o depósito que nós fazemos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa assim, com toda a simplicidade do mundo. Uma das coisas que mais jovens me procuram também é perguntando assim, pastor, como viver em santidade? Como me livrar da pornografia? Cara, é simples, mas não existe outro jeito. Você não tem como vencer o pecado e vencer o mundo sem uma vida devocional diária, irmão. Não vai acontecer. Por quê? Justamente por causa do depósito. Então você vai se encher de porcaria, você ouve música secular, você vê série, você vê o que não devia, você está provocando os seus olhos, os seus hormônios o dia inteiro com porcaria. O que vai acontecer? Seus pensamentos, você vai cair em pornografia, você vai ver o que não deve. Aí está se alimentando, se enchendo disso, daí de quando sente vontade de abrir pornografia e falar, Deus me ajuda, eu não estou resistindo, o diabo é astuto, dá até dó do diabo. Porque tudo é culpa dele daí. Cara, é sua escolha. Então eu escolho o depósito que eu faço. E eu não posso escolher só não me contaminar, mas eu preciso escolher fazer o depósito certo. Se a gente vai lá para Daniel 6, capítulo 10, a partir do 10, Daniel vai falar que ele orava 3 vezes por dia. Então quem era Daniel? Daniel era o cara que fielmente 3 vezes no dia, ele parava, dobrava os seus joelhos e buscava a Deus. Ele era o cara que passou por um jejum aqui de 3 anos. Mas ele é o cara depois que quando entendeu que Deus tinha alguma coisa para fazer, ele vai falar, eu me humilhei com jejuns. E ele fala, por 21 dias, eu não comi nada aprazível. Para mim é a mesma coisa, deve ser os legumes. Ele está dizendo, eu abri mão do meu prazer, eu não coloquei nada que me agradasse, porque eu queria me humilhar diante de Deus. Então é alguém que orava, que jejuava, que se enchia das escrituras. Quando Daniel, irmão, 70 anos depois, vai entender que Deus ia liberar eles do cativeiro babilônico. Quando que Daniel
descobre isso, ele diz que ele estava lendo o profeta e Deus falou com ele. Então esse cara orava, ele jejuava, ele lia as escrituras, e é lógico que isso permitiu que esse cara tivesse a decisão certa. Foi isso que permitiu que Daniel, diante de um banquete, falasse: eu decidi firmemente no meu coração não me contaminar. Foi isso que fez Daniel, quando o rei Nabucodonosor fica meio loucão um dia, porque Daniel e seus amigos se negavam a se dobrar aos deuses babilônicos. Você entende como isso frustrava o plano de Nabucodonosor? Porque o que ele queria era transformar aqueles meninos em babilônios. Ele chega um dia e fala assim: agora vocês vão adorar. E ele fala: se vocês não adorarem, eu vou lançar vocês numa fornalha de fogo ardente. E esse moleque peitudo, o texto diz assim: fica sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Então ele está dizendo: nós sabemos que Deus é capaz. Ele diz: mas fica sabendo, ó rei, que se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos aos seus deuses. Ele está dizendo: se for preciso, nós vamos morrer. E a fidelidade desses homens fizeram aparecer um outro homem dentro da fornalha. Irmão, eu creio, eu sinto assim eu sinto Deus me impelindo de forma profética. Essa mensagem é um alerta para a sua casa, para a sua família. Eu queria te incentivar a chegar em casa e tentar descobrir melhor o que seu filho tem consumido. Pegar o Instagram do seu filho, YouTube. Talvez você precise confessar alguma coisa para sua esposa, para o seu marido. Eu creio muito no que Deus vai fazer, não só aqui na Cornerstone, mas no Brasil esse ano. Mas a gente precisa ir para outro nível. Quer saber? Deus vai fazer. Eu não estou dizendo aqui, não, a gente precisa santificar para que Deus faça. Irmão, Deus já decidiu o que Ele vai fazer. Isso não vai mudar. Sabe o que muda? O que muda é se você vai fazer parte disso ou não. Mas o Senhor está nos chamando, Ele está dizendo: olha, chora, rasga as vestes, se santifica, jejua, busca, vai atrás da sua família, não negligencie seus filhos, faça culto familiar. Quero chamar o Henrique aqui, cadê o... o Henrique está aqui já. Ô bigoda. Eu vou pedir para o Henrique ministrar, mas eu queria que a gente... Vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu sei que vai virar um balaio de gato. Vou fazer diferente. Pega a equipe de trabalho e me ajuda a trazer as crianças aqui e entregar para os pais. Adoro. Eu queria que você juntasse sua esposa, se você tem seus filhos, seu pai. Eu queria que a gente gastasse um tempo de intercessão pelas famílias, pelos nossos casamentos. A equipe vai vir e vai trazer seus filhos para vocês, impõe as mãos sobre eles. Irmão, não deixe de abençoar seus filhos todo dia, cobrir a vida deles. Talvez a gente tenha pais que não estão com os filhos aqui. Você sabe que a minha obrigação como pastor é trazer alimento espiritual, bíblico para vocês. E eu tenho que estar aqui sempre ensinando. Mas, irmão, existem alguns dias que são os dias que Deus te dá uma missão específica. E Deus fala assim: ó, eu quero fazer isso. E quando a gente consegue ouvir e falar: Deus, eu vou obedecer, existe isso
gera um ambiente profético. Isso traz um ambiente de favor de Deus, diferente de outros ambientes. Eu sinto muito isso. O Henrique vai adorar aqui, ministrar. Gente, inclusive eles acabaram de saber que vão ser papai e mamãe, gente. Eu passei por ali um pouquinho antes de começar. Tem um cantinho que eu acho que os pais escolheram para levar as crianças pequenas. Irmão, tinha tanta criancinha pequena, tipo 1, 2 anos, que eu falei, meu Deus, gente, parece Lilliput. Nós vamos clamar pelas nossas famílias, amém? Eu quero que você abrace sua família e eu quero que a gente possa começar a orar, abençoar nossos filhos. Talvez seu filho não esteja aqui. Se você quiser vir aqui para frente, entregar ele no altar do Senhor, fala: Deus, eu estou te entregando meu filho, alcança meu filho, traz meu filho de volta, seu filho, sua filha. Senhor Jesus, nós clamamos pela nossa casa, nós clamamos pela nossa família, nós clamamos ao Senhor pelo coração, pela mente dos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, guarda as nossas casas, Senhor, meu Deus, guarda os casamentos, Senhor. Nós declaramos, Senhor Jesus, a proteção do Seu sangue sobre nós, sobre a nossa casa. Nós declaramos favor do Senhor. Nós temos tantas crianças aqui. Nós declaramos que se o Senhor não vier antes, nós veremos as gerações servindo ao Senhor, Pai. Nós veremos nossos filhos se levantando para cumprir seu chamado, seu ministério. Nós veremos nossos filhos alcançando outros jovens. Que o Senhor nos dê graça para guardar nosso casamento, para guardar nossa casa. Ah, Jesus! Ah, Jesus, nós levantamos um clamor ao Senhor, Pai, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, é como Daniel, ter uma firme decisão no nosso coração de guardar nossa casa, Pai. Nós declaramos saúde emocional, saúde espiritual, Pai. Nós declaramos saúde financeira às nossas casas. Nós declaramos saúde física, Pai. Em nome de Jesus, nossos filhos não terão depressão, Senhor. Eles não terão síndrome do pânico. Graça, favor do Senhor, Pai. Nos ajuda, abre os olhos dos pais, nos dá sensibilidade espiritual, sensibilidade profética. Em nome de Jesus, que todo movimento negativo que o diabo tente ocultar para tocar os nossos jovens, para tocar as nossas crianças, que o Senhor traga à luz, Pai. Que o Senhor revele todo plano maligno, Pai. Que o Senhor nos revista de autoridade como pais, como cabeça da nossa casa, como autoridade sobre os nossos filhos. Que os nossos filhos desde cedo tenham experiências espirituais. Que as nossas crianças continuem sendo batizadas com o Espírito Santo. Que os nossos filhos profetizem, Senhor. Nós temos sonhado com esse ano edificar as crianças, os dons espirituais. Levanta as crianças com dons, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, o Espírito da profecia sobre as nossas casas. Usa os nossos filhos para falar conosco, Senhor. Unge a nossa casa, a nossa família, Pai. Nos guarda, nos protege, nos cerca, nos guarda debaixo das Suas asas, Senhor. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor.
Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela família. Nós clamamos ao Senhor que durante essa semana, nas Livingstons, as famílias sejam tocadas. Traz para essas casas os casamentos que o Senhor quer restaurar, os relacionamentos entre pais e filhos que o Senhor quer restaurar, Pai. Traz vida para as casas, traz transformação, restauração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que essa casa seja um lugar que celebra muitas e muitas e muitas restaurações familiares, Pai, em nome de Jesus. Nos leva para casa em paz e segurança. Senhor Deus, nos revela cada dia seu amor, sua paternidade. Senhor Jesus, que a sua graça se renove a cada dia. E Espírito Santo, que nós possamos ter uma intimidade íntima e profunda contigo, em nome de Jesus. E que aonde a gente pisar a planta dos nossos pés, nós possamos transbordar do depósito que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica atento nos horários de sala de oração. A gente quer intensificar o movimento. Então, eu acho talvez que os horários mais fáceis sejam sábado à tarde, às 16 horas, e sexta-feira, 10 horas da noite. Amém? Deus te abençoe.